Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast aqui da revista Planeta Água, aqui no Estúdio Sigma. Mais um de tantos outros e de muitos mais que virão por aí. Hoje com um convidado muito especial que vai nos dar uma aula sobre... Não vou adiantar o assunto. Não, deixa eu apresentar ele aqui. Tentei fazer um resumo bem abreviado. Hoje a gente tem o prazer de mergulhar na vida e na carreira profissional de um profissional excepcional, cujo percurso dele, gente, inspira a cada passo. Juro pra vocês. Eu, como... Depois eu vou contar pra vocês, não dá spoiler, não. Durante esse episódio de hoje, gente, a gente vai explorar o incrível histórico profissional dele, desde seus primeiros dias como professor universitário, até suas experiências enriquecedoras na Anhanguera, tanto em Anápolis quanto em Goiânia. Além disso, a gente vai descobrir mais sobre a sua incursão no mundo dos negócios como sócio proprietário da Moraes Organizações Contábeis LTDA. Então, lhes apresento Jarles Leonardo Moraes Santos. Seja bem-vindo, Jarles. Valeu, Júlia. Satisfação, muito obrigado. Obrigado, Jarles. Muito obrigado. A oportunidade de a gente poder estar aqui, poder falar um pouquinho sobre nós, mas principalmente aí do mundo contábil, né, que envolve tantas situações no nosso dia a dia, que às vezes a pessoa que vai estar nos ouvindo aqui nem imagina que ela está envolvida naquilo ali. Quando ouvir esse bate-papo nosso aqui, vai falar, nossa... Isso tem a ver comigo também, Com né? certeza. Exatamente. Contábil Moraes, né? Contábil Moraes. Foi fundado por você, Carlos? Não. A verdade, a história da Moraes Organizações Contábeis, ela já é de algum tempo. Alguns meses. Alguns bons meses. Uns 8 mil meses. É mais ou menos isso. Deixa a fundadora ficar sabendo disso, ela não vai gostar muito, não. Bem, Odilon, a história, assim, um resumo breve da Contabilidade Moraes é que assim, ela começou em 1982. Nossa. Então não tem tanto tempo. 42 anos atrás, bem no ano que eu nasci. Sim. Ela começou com a saudosa Maria do Carmo, que é minha tia. A gente tinha o carinho de chamar ela de tiazinha, advogada já formada naquela época, constituiu o escritório dela. E ela recebeu uma proposta para trabalhar na cidade de Minas, uma boa proposta, e ela achou que não podia desperdiçar aquele escritório, que poderia ser um começo de um bom negócio. Ali ela chamou a dona Maria de Fátima, Irmã dela. que é a irmã dela e também a minha mãe. E ali ela e o seu Jaime Batista, que também é irmão dela e também é meu tio, começaram essa história. Começaram com 2 empresas pequenas, mas 2 empresas de 2 pessoas completamente honestas, trabalhadoras. Era uma empresa de beneficiamento de arroz. Eu até lembro o nome dele, assim, eu não lembro. Na época eu lembro dela contar a história para mim, que era o seu aí. E uma empresa de autopeças, que esse eu não lembro o nome dele. E ali começou toda a história da Contabilidade Moraes, ali perto do Hospital Municipal, aqui perto, próximo. Olha. E de lá ele foi para a Avenida Fernando Costa e depois disso nunca mais saiu de lá, e aqui estamos. Olha só. É uma história Da bonita, família, né? linda. E isso, Familiar. e se a gente for colocar em termos, se for imaginar, começaram lá com 2 empresas. Hoje nós temos quase 150 empresas, Gente. das quais 1/3 aí, mais de 40 empresas, são do regime normal do lucro presumido e lucro real. Inclusive empresas que faturam milhões. Então, assim, eles começaram ali pequenininho, do nada praticamente, e hoje chegaram num patamar que dá uma boa condição para que nós possamos viver, possamos também oferecer um serviço de qualidade para os nossos clientes e sempre está tentando buscar patamares maiores aí para o escritório e para as empresas que fazem Qual parte foi o do nosso diferencial, know-how. Jarles? O diferencial para começar de 2 empresas, com 2 empresas, chegar ao ponto que está hoje, o que é que você analisa e antecipa para a gente como a força motriz que provocou tudo isso? Odilon, eu te falo, assim, como eu disse, né, em 82 foi quando eu nasci. Mas eu cresci ouvindo as histórias, né? Será que foi a sua chegada? Provavelmente, deve ter sido a inspiração. Né? Mas eu sempre ouvi muitas histórias, né? Minha mãe me contava. E, inclusive, que eu era bebezinha, ela me colocava num cestinho e me levava para o escritório, porque eu não tinha ninguém para poder ficar me olhando e ali eu ficava junto com ela.
Mas eu penso que o diferencial é a persistência. A minha mãe não é uma pessoa muito alta, pessoa de médio para baixo, em questão de altura. Mas questão de caráter e competência, a altura dela é bastante privilegiada. E ela sempre teve essa gana, essa garra, essa vontade de vencer, de ganhar, de querer dar uma condição melhor para os filhos, para ela, para o meu pai. E eu penso que isso foi o diferencial. Porque se nós formos imaginar a década de 80, começo da década de 80, hoje a gente está aqui no século 21, a mulher no espaço de trabalho não era tratada da forma que é hoje. Não tinha as mesmas regalias. Não tinha. Né? Regalias não, direito. Era um tratamento desigual, né? Assim, de forma geral, né? Existia... Ainda é desigual, até hoje, mas nem tanto. Mas antigamente era muito mais, né? E ali no começo da década de 80 vinha muito isso. E essa persistência, essa coragem, essa vontade de vencer, para mim, sem sombra de dúvida, foi o diferencial para que ajudasse o escritório a se desenvolver. Seu pai também. Isso, também com a força, com a força, quando eu falo não física, mas a força de vontade do Jaime, o irmão dela, e meu pai, que também ia ali ajudando. O nome dele? O nome do meu pai é Jorge. Jorge, seu saudoso Jorge. Muito conhecido no meio empresarial, com certeza, na prefeitura. Com certeza, aqui na Secretaria da Fazenda, em vários lugares. Uma pessoa muito boa, não porque era meu pai, mas era uma pessoa excelente. Deus foi muito bom comigo, me deu excelentes pais. Muito bom. Mudando um pouquinho de assunto, saindo dos pais, indo para você. Para mim. Você é aqui de Anápolis, então. Daqui. Nascido, criado. Jaiarense. Eu, com o maior orgulho. Na verdade, não é de Anápolis, né? É da Jaiara. Que Jaiara é uma mini cidade, né? E por que contabilidade, Jares? Como é que foi? Júlia, é assim, ó. Foi a mãe dele que obrigou ele a fazer. Não foi. Judiação, não faço assim com ela. Bem, na verdade, assim, eu sempre gostei de estudar. Estudar sempre foi uma premissa que eu sempre tive. Então, se a gente for trazer um pouco antes, aí, quando eu era mais novo, eu já tinha 15 anos, eu colocava uma bacia de água gelada abaixo da mesa, sobre a mesa, e colocava meus pés dentro para que eu pudesse ficar estudando até 3h30 da manhã, para mim não dormir. E o escritório já tinha 15 anos. É isso aí. Aí, dali, eu sempre me esforcei a estudar. Eu não fui um aluno 100% disciplinado. Mas, não, assim, quando eu falo disciplina, é questão de comportamento. Às vezes conversava um pouquinho, ficava ali no fundão. Sua mãe sabe disso? Sabe. Você não sabe, tá sabendo agora. Mas, em questão de notas, sempre consegui tirar notas boas, graças a Deus. E quando eu comecei a minha trajetória na faculdade ali, tentando pensar em algum emprego melhor para mim, algo que eu pudesse fazer ali nem ideia do que você frente. ia fazer. Né? Eu tinha, na verdade, Gilon, por incrível que pareça, eu queria fazer tecnologia da informação. Olha, ou engenharia da computação. Olha só. Eu cheguei a fazer vestibular no UFG, passei na primeira fase, passei com bastante, assim... folga. Com bastante folga. E na segunda fase, eu não passei por causa de uma questão. Não era para ser. Não era para ser, era muito novo, tinha 16 anos ainda, né? Ainda as ideias ainda não são as mesmas que tem hoje, é lógico. Você lembra qual era a questão? Eu não lembro. Era uma questão de uma folha. E eu vou te falar algo que você não vai acreditar. Meus meninos sabem disso, minha esposa sabe disso. Eu conto contrariado essa história. Mas eu errei a questão por causa de um jogo de sinal. Meu Deus. Por causa de um mais vezes menos. Olha. Mas enfim, são águas passadas. Acontece. E aí, por meio disso, o meu irmão Peterson falou, tá tendo um vestibular ali na Faculdade do Instituto do Brasil, a faculdade é nova, e se a pessoa passar em primeiro lugar, ela consegue uma bolsa para o curso que ela passar em primeiro lugar. E na época não tinha disponível ciências contábeis. Mas eu também não estava querendo ciências contábeis. E também não tinha engenharia da computação. Mas aí veio o curso de administração com habilitação em comércio exterior. Falei, vou fazer esse curso aqui, vamos ver o que vai dar. E acabou que deu certo, acabou que nós passamos. E ali começou toda essa trajetória, tive que passar por essa fase, passei por uma outra fase para depois fazer ciências contábeis. E aí, quando eu entrei no mundo das ciências contábeis, mergulhei de cabeça... Você já estava com quantos cursos? 2? Já estava com 2, estava finalizando o segundo.
Aí quando eu entrei assim de cabeça nesse mar das ciências contábeis, eu não quis saber mais de outra coisa. Eu queria descobrir aquele fundo ali, queria ir mais além. E graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz, sem sombra de dúvida. Muito bom. E a questão da, eu não sei se pedagogia seria o certo, mas como professor, como é que veio? Júlia, assim, veio de família, eu acho, sabe? É algo que não tem assim como eu explicar, que eu já tive uma experiência com isso. Eu nunca tinha tido uma experiência com isso. Mas quando eu estudava, fazia o antigo segundo grau, quando eu fiz minha primeira faculdade, eu sempre tive facilidade de ir à frente, apresentar trabalhos, falar sem ter muita vergonha para falar, de me dar bem com isso. E quando eu estudava muito, eu sempre ficava imaginando que eu queria aprender, mas de nada adiantaria eu aprender se esse conhecimento ficasse retido para mim. Porque é muito bom aprender. É extremamente interessante. É algo, como diz minha mãe, que ninguém te rouba. É melhor ainda ensinar. Isso, é bem isso. Mas o melhor de tudo é você repassar esse conhecimento para alguém. E isso virar algo do bem, sabe? Aquela roda do bem que também vai repassar para outros. Isso, compartilhar. Então, se você tem todo o conhecimento do mundo e esse conhecimento ficar retido para ti, de que valeu esse conhecimento? Ele vai valer até a folha 2. E vai valer materialmente falando. Justamente. Então, assim, foi pela vontade de transmitir conhecimento para outras pessoas. E assim, é gratificante. Então, às vezes eu estou com minha esposa em algum lugar, alguém chega, vou citar um exemplo aqui rapidinho, uma vez a gente estava em Caldas Novas, eu estou ali com a minha esposa e tem uma moça de longe me olhando. Eu falei, esse negócio está errado. E ela começou a chegar... Você não apanhou, não? Você pensa que eu não fiquei com medo? E aí ela foi chegando mais próximo, foi se aproximando. Você correu? Não. Eu falei, qualquer coisa eu afundo a cabeça aqui na piscina, né? A gente estava dentro da piscina. Bem, resumindo, a moça chegou, eu não tinha conhecido, eu tinha ministrado aula para ela em Goiânia. Ela veio me agradecer, falou que os ensinamentos que eu passei para ela ajudou para que ela passasse na prova do CRC, porque é igual ao AB, existe uma prova a ser feita, para que você possa ficar habilitado, para poder ter sua carteira e poder exercer sua função. E ela disse que, mais do que isso, aqueles ensinamentos ajudaram ela na vida profissional. Que hoje ela é uma boa profissional por causa disso. Então não tem nada que pague. Nada mais gratificante. Gratificante, né? Muito gratificante, graças a Deus. Tive essa oportunidade. Não é um caso só, são não, vários. Teve alguns casos. Graças a Deus. Muito bom, né, Juliana? Então vamos falar um pouquinho sobre contabilidade? Nós estamos falando de contabilidade. Não, eu digo, vamos aprofundar um pouquinho, só um pouquinho. Pode iniciar. Vamos emergir aí. Vamos lá. Seguinte. Deu uma travada aí? Deu. O trem travou aqui. Eu tô quase falando. Não, calma. É porque sai natural. Devagar. Vamos manter o manter o profissionalismo. Seguinte, Jales. Seguinte. Calma. Tá. Quais são as mudanças mais significativas na legislação tributária que os contribuintes têm que estar cientes? Olha, se a gente for trazer isso, um escopo aqui para a nossa conversa, ela é abrangente, né? Ela envolve... A legislação tributária brasileira é uma coxa de retalhos que, cada vez que você aprofunda, ela vai te oferecendo mais opções que você achava até que era inimaginável, né? Mas, em questão tributária, eu penso assim, antes de qualquer coisa, o empresário, o contribuinte, precisa se estabelecer numa contabilidade que ele tenha confiança, num contador e num grupo de profissionais que ele tenha essa confiança. Por quê? Porque, por exemplo, a gente está tendo a nova legislação tributária que está vindo aí, a alteração, a nova legislação da reforma tributária, e ela está trazendo várias situações em alteração de percentual, que vai ser diferente do que aqui, em questão de regime, de cumulatividade e não cumulatividade, que a gente pode entrar um pouco nesse assunto. Não ficou mais complexa, não, Jales? Na verdade, não ficou. Complexo é hoje. Hoje é bem complexo, assim, principalmente para uma pessoa que está iniciando. Então, por exemplo, você pega uma empresa do Simples Nacional, que muita gente aqui provavelmente deve conhecer. Eu conheço bem. Conhece, né? Então, você tem uma empresa do Simples que ela pode ter o fator R, e ela está lá pagando uma alíquota de 15%. Mas esse fator R pode dar uma condição para ele ir para o anexo 3 e pagar 6%. Ou senão você tem um profissional que eu vejo bastante, dentista, meus amigos dentistas. Eles vão lá e emitem recibo, aquela briga toda, eu não quero emitir o recibo, senão eu vou pagar muito imposto de renda, aquela questão, né?
Mas, assim, a maioria sempre faz o correto, que é emitir os recibos. Ok. Quando emite o recibo, ele pode cair ali na alíquota de 27,5% do imposto de renda. Mas para que ele pode, se sujeita a isso, se ele pode constituir uma empresa no Simples Nacional, no ramo de atividade dele, e pagar uma alíquota inicial de 6%? Então, meu amigo dentista, para que pagar 27,5% se pode pagar 6% legalmente falando? Isso mesmo com a reforma? Isso, e mesmo com a reforma vai oferecer, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre a reforma, mas ela vai te oferecer essa condição também. Então, assim, Júlia, primeiro, por isso que eu falei que ele tem que se atentar ao profissional e ao grupo de profissionais que está ali auxiliando ele a seguir o caminho correto, para que ele pague menos imposto de forma legal, nunca de forma ilegal. A gente fala sempre elisão fiscal e jamais evasão fiscal. Mas ficar atento a essas questões. Então, tem questão do Simples Nacional, que foi um exemplo que eu citei isso. Tem empresas, por exemplo, do regime normal, que a gente chama de lucro presumido ou lucro real, que tem redução de base de cálculo, que tem isenção de ICMS, que quando vende para fora do Estado, existe convênios que tem redução na base de cálculo também. Enfim, são uma série de situações que o cliente tem que ficar atento, mas ele é profissional no ramo que ele exerce. Então, se ele tem uma indústria alimentícia, ele é profissional naquilo. Se existe uma contabilidade, o contador é profissional na parte dele. Ou dentista, e qual que é a função do profissional de contabilidade? Dar condições para que essas pessoas físicas ou pessoas jurídicas consigam trabalhar de forma honesta, pagando impostos de forma correta, porém amparados na lei e conseguindo pagar menos impostos com isso, são amparados na lei. Da importância de um bom escritório de contabilidade. Sem dúvida, né? sem dúvida. É o início. Né? É o início, é o começo de tudo, isso sem dúvida. Que tenha surgido com a Dona Maria do Carmo de lá para cá. Infelizmente, Odilon, a gente tem a profissão contábil é uma profissão maravilhosa, com profissionais extremamente capacitados. O contador pode fazer coisa errada também, não é? Pode, lógico. Pode. Mas você sabe algo que eu penso que às vezes machuca muito a profissão de contabilidade? É quando ela entra, entre aspas, na prostituição. Quando eu falo prostituição, é trabalhar por menos. Não, você traz sua empresa aqui que eu faço R$800 para você numa empresa do lucro real, por exemplo. Uma empresa do lucro real vai pagar R$2.500, R$3.000. Mas não baixa seu imposto para 6%. Não, aí o que acontece? Ele vai fazer o trabalho dele, às vezes não faz de forma correta, ele sabe que aquilo está errado, o cliente acha que não está pagando imposto ou menos imposto porque o trabalho está sendo feito de forma correta, e daqui 3, 4 anos essa bomba multa, né? estoura e aí complica para o cliente. Entendeu? Então, queridos comerciantes, quando vocês fecharem com a contabilidade, não feche pelo preço, feche pela competência do profissional que está te oferecendo o serviço. Preço também é importante, mas essa é mais importante ainda. Tem muito disso no mercado, Larissa? Infelizmente, Gilão, infelizmente. Você tem a sua empresa que faz parte do seu portfólio de clientes, e aí alguns empresários mandam mensagem para a gente, falam aqui, esse escritório de contabilidade mandou essa mensagem para mim, falando que se eu for para o escritório dele, eu vou pagar menos imposto e eu vou ficar 3 meses sem pagar o honorário. Fica fazendo na pechincha, né? Amigos, não façam isso. Vai dar errado. Vai por mim, vai dar errado. Não vai bater. Não vai dar certo, porque é impossível isso acontecer de forma correta perante a legislação que nós temos. Júlia, Falando um pouquinho. calma, não fala ainda não, tá? Falando um pouquinho ainda sobre o imposto de renda. Certo. Eu queria saber quais são as medidas que os contribuintes podem tomar ao longo do ano para se prepararem melhor para essa época. Isso é interessante. Isso é interessante porque nós, brasileiros, temos o costume de deixar tudo para a última hora, né? Exatamente. E geralmente quem deixa para a última hora, deixa de forma desorganizada, tabaloada e às vezes não consegue ter os benefícios que poderiam ser gerados para eles. O que é necessário ser feito? Olha, nós precisamos de alguns documentos para fazer a declaração de imposto de renda. Ele não é feito do nada, né? Tem que ser embasado em documentações. Então, essas documentações precisam ser preparadas de forma antecipada. Quais são esses documentos? Alguns você consegue durante o ano, e ali em janeiro você já tem todos prontos, e outros você só vai conseguir ali a partir de fevereiro do ano seguinte. O que você consegue durante o ano, que passou ali o ano base, que seria o ano anterior? Despesas que você teve com educação, despesas que você teve com saúde, os dados dos seus dependentes, se porventura ele não entrou na sua declaração como dependente, seja pelo motivo que for. Se for questão de pensão alimentícia, a declaração da pessoa que realmente recebeu aquele valor da pensão.
Imóveis, veículos... Sim, nós vamos chegar lá. Aí, quando a gente fala de pensão alimentícia, é importante saber que pensão alimentícia só pode ser deduzido na declaração de imposto de renda se tiver uma escritura pública em cartório ou o juiz determinando aquela pensão e o valor dela. Não pode ser assim, de boca. Eu vou te pagar X, vou te pagar R$600 por mês e você me faz o recibo. Infelizmente, isso não serve. Isso tem que ser legalmente comprovado, por meio dessas informações que eu te falei. Além disso, quais outras situações que podem ser separadas? Conjuntos de bens e direitos. Bens e direitos, a gente fala bens móveis, bens imóveis. Então, carro, moto, lancha, helicóptero, terreno, apartamento, casa, enfim, todos esses bens móveis. E, além disso, a sua posição financeira na instituição financeira na qual você tem conta. Qual o seu saldo em conta corrente, seu saldo em conta poupança, seu saldo em aplicação de renda fixa. Mas acabou aí? Não. Você também tem as suas dívidas e ônus reais. Ou seja, eu fiz um contrato, um empréstimo consignado. Você também tem que colocar a posição desse empréstimo consignado. E por fim, que é com frequência que se utiliza, quando a pessoa faz a operação na B3, né? Na Bolsa Brasil Balcão, ali na Bolsa de Valores. Existe a nota de corretagem das operações que ele realiza na B3. Essas notas de corretagem têm que ser separadas durante o ano para que seja fornecida para o contador poder fazer a apuração disso aí. Tá certo? Basicamente é isso. Isso a gente fala do ano anterior. E no ano corrente? Vamos supor, isso a pessoa separou lá de 2023. E 2024? A empresa gera um documento chamado Informe de Rendimentos. Então, você trabalhou na empresa, na revista Planeta Água, e você recebeu um X. Você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Você precisa de um documento para que possa ser gerada essa informação. No ano anterior, no ano base. Isso, ano base. Então, vai ser no exercício 2024, ano calendário 2023, ou seja, estou prestando informação de 2024 do que aconteceu no ano de 2023. Qual documento é esse? Informe de rendimentos. A empresa fornece esse informe de rendimentos e ali vai constar os seus rendimentos tributáveis, desconto de previdência, rendimentos isentos não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, imposto de renda retido na fonte e assim por diante. E se a pessoa for aposentada, ela recebeu algum benefício do governo, existe aquele aplicativo Meu INSS, a pessoa faz aquela senha do gov.br, com a senha do gov.br ela acessa e também consegue gerar esse extrato. Então, no mínimo, esses documentos em mãos vai garantir uma declaração segura e que ele consiga fazer em tempo hábil, e fazendo em tempo hábil, aqueles que fazem primeiro também recebem a restituição primeiro, caso tenha imposto a restituir. O primeiro lote, né? Primeiro lote, isso aí. Engajando nessa pergunta, eu queria saber quais são as penalidades para quem não cumpre com isso. Penalidades. A primeira questão seria a questão de multa. Então, qual que é o prazo para ser entregue a declaração no ano corrente agora? 31 de maio. 31 de maio. Ok. Começou em fevereiro. Começou dia 15 de março. 15 de março a 31 de maio. São 78 dias, se não me engano, aí que a pessoa tem para poder regularizar o imposto de renda, né? No prazo correto. Vamos supor que no dia 1º de junho ela falou, nossa, esqueci, lembrei. não fiz a declaração e agora? Ela vai precisar fazer a declaração se ela se encontrar na condição de obrigatoriedade. Porém, a Receita Federal vai falar assim, eu vou te permitir, porém eu vou te penalizar para que você não faça isso nos anos subsequentes. Uma pequena multa, né? A multa, como que funciona essa multa? Tem um valor mínimo e o valor máximo. Um valor mínimo de R$ 165,74 ou até 20% do imposto devido. Então, mas qual dos dois critérios que é utilizado? Não, aí vai depender. Vamos supor, a pessoa tem lá R$1.000 que ficou de imposto devido, certo? Aí quando a gente fala 20% é assim, ó, é 1% por cada mês que ele deixou de apresentar. Então, junho, julho, agosto. Então, vão ser 3%. Entendeu? E pode ser no máximo 20%. Então, vamos supor que ele fez lá em agosto, num saldo devedor lá de R$1.000. Então, vão ser 3%. Né? Você pega lá 1.000 vezes 3. Vai dar um X. Ou você tem 165,74. Aquele que for maior, você vai lá e aplica o valor. O que for maior. Isso aí. Entendeu? Basicamente assim. Como não cair na malha fina, Janes? Ô, Dilon, isso é assim. Depende, tá? Porque a maioria das pessoas, elas acham assim, ó. Cair na malha fina, a culpa é do meu contador. O que é malha fina? Isso é importante. Opa, boa, Júlia, boa. Eu tô aqui, malha fina. Não tem nada a ver com academia, nada disso.
A malha fina é o seguinte, a malha fina é quando as informações são geradas para a Receita Federal e a Receita, por algum motivo, quer ter certeza que aquela informação é correta, que ela é congruente, que ela é certa. Se ela tiver alguma dúvida disso, ela te coloca em malha fina. Ou seja, você fica ali, stand-by, e você tem que apresentar a documentação para a Receita Federal que te exigir, para que você possa demonstrar que realmente aquela documentação é idônea e correta. Entendi. Isso que é malha fina. E aí vamos voltar. O que a gente faz para não cair nessa malha fina? Como eu disse, quando a pessoa cai na malha fina, fala, meu contador deixou eu cair na malha fina. E nem, Eu já ouvi. e nem sempre é assim. Para que você não caia na malha fina, o primeiro passo é que você tenha todas as documentações corretas em mãos. Então, vamos supor, eu recebi rendimento tributável lá na revista Planeta Água no valor de 60 mil no ano. Fui lá, declarei. Porém, eu esqueci de enviar para o meu contador que eu tenho conta no Sicoob, por exemplo, numa cooperativa de crédito. Aí, quando eu tenho conta naquela cooperativa de crédito, eu tenho um rendimento tributável que eu recebo lá durante o ano. Pequenininho, pode ser 40, 50 reais. Mas se eu não informar aquele valor de 40, 50 reais, eu vou cair na malha fina por ausência de rendimento. Que é um ganho, é uma renda, É um ganho, tem que ser tributável. é um ganho tributável que eu não apresentei. Entendeu? Aí, Imposto de renda, em cima da renda. Aí, nesse caso, eu, como contribuinte, que esqueci de passar para o meu contador. Mas se você passa para o seu contador e ele não coloca essa informação, aí, lógico, a responsabilidade é totalmente dele. E pode haver casos assim, né? Com certeza, com certeza. Gilô, já teve um caso de uma senhora que eu fiz de Campo Limpo, professora, que ela fez uma lan house. Lan house. E aí ela fez a declaração, passou 3 anos... Qual o nome dela? Eu não vou lembrar o nome dela agora, João. Eu não vou. Assim, tem o nome da pessoa que indicou, que é o seu Raimundo. A gente tinha uma lotérica lá em Campo Limpo e era conhecido dele. E aí ele pediu para que ela fosse lá. Ok, ela caiu na malha fina. Odilon, ela teve que pagar mais de 20 mil reais por lançamento efetuado de forma errada. Olha, rapaz. Mais de 20 mil reais. Aí ela falou, e agora o que eu vou fazer? Ela falou, o que você tem que fazer agora é você entrar na justiça, né? Mostrar que... Porque para o governo a responsabilidade é sua, porque o CPF é seu e a informação é sua. Agora, se você se sentiu lesado, você pode entrar na justiça contra a pessoa que fez essa declaração para você. E aí acabou que ela desistiu, chorou, tá? Mas foi lá, parcelou em 60 vezes e pagou o valor. Por causa de um erro banal na declaração dela. Tem muita gente que faz a declaração por conta própria, sem contador. Sim. É recomendável isso, Jorge? É recomendável se a pessoa tiver conhecimento suficiente para poder realizar aquele trabalho. Igual, por exemplo, imagina assim, eu vou construir uma casa de 4 cômodos, uma casa pequena. Eu não sou engenheiro nem sou construtor. Mas eu falo, não, eu tenho noção boa aqui, dá para mim poder construir, eu consigo. Eu sou servente eu tal, consigo, né? vou fazendo aqui devagarzinho, e em 3 anos eu finalizo isso aqui. Só não preciso de ninguém, não. Eu consigo, eu sei como que funciona. Aí aquela casa depois pode ter rachadura, ela pode ter goteira, a estrutura dela pode ser ruim, a base dela não pode estar sustentável. Ou seja, a casa está ali pronta, você está vendo a casa. Mas quando você, eu sempre falo, quando você troca a essência pela forma, ou seja, você não está vendo só a forma, mas você vê a essência, é uma casa péssima. Outra realidade. É uma casa que está fadada ao fracasso. Por quê? Porque eu não sou profissional para realizar aquela função. A mesma coisa se fala do imposto de renda. Então, assim, pode ter uma pessoa ou outra que vai ali e consiga desenvolver bem. Mas, de regra, é aconselhável a pessoa ter um profissional. É muito complexo também. Bem complexo. Envolve, assim, não é que ela é complexa, é que ela envolve muita informação. Muita informação. E você tem que estar atento a essas informações, para não cair em malha fina. Exatamente. Mudando um pouquinho de assunto, primo, você toma café? Muito. Já falei. É automático. Com açúcar, quer ver? Com açúcar. Com açúcar? Com açúcar. Ai. Mas também tomo água, Ai. gente. Até logo, tchau. Ai, não acredito nisso. Sem açúcar você já tentou? Não, eu tomo também sem açúcar. Eu falo assim, que a minha preferência é com açúcar. Ele é flex. A preferência é com açúcar. A Pronto. minha também, já. Seja bem-vindo ao clube. Ótimo, obrigado. Nós temos nosso patrocinador. Ótimo. Pra você que não já conhecia, tá conhecendo agora. Tô conhecendo agora. Pra você também que já conhece ou que tá conhecendo agora, esse aqui é o Café Sálvio. Ótimo. Lá do sul de Minas. Opa. Eu falo assim que ele salva o seu dia, Sálvio. Então, assim, você que não conhece, ó, recomendo conhecer, viu? Porque, ó, cafezinho com açúcar. Show de bola. Açúcar, com muito açúcar.
Ele tá para toda hora, para todo tipo Valeu. de gostos. E falar também do nosso QR Code, que vai estar aqui em cima, do nosso parceiro Compensados Anápolis, para você também que não conhece, acesse aqui pelo QR Code. E também lembrar você que está assistindo aqui até agora, não curtiu, vá curtir. Não comentou, vá comentar. Você também que não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho Peter Pan aí para estar recebendo os próximos podcasts. Então, continuando aqui, vamos adentrar no assunto que eu tenho uma dúvida. Ótimo. Sobre tecnologia. Como é que está a tecnologia junto à contabilidade? Ótimo, Como é que você Bel. vê esse... Ótimo, Sim, excelente, ótimo. excelente colocação. A tecnologia ela está mudando a contabilidade por completo. Para melhor? Para mim, para melhor. Na minha opinião, para melhor. Para outras pessoas, nem tanto. Eu já ouvi pessoas reclamando. Porque você imagina, Odilon, tem muitos contadores aí que têm hoje 65, 70, 60 anos e começou a trabalhar contabilidade há 40 anos atrás, lá na década de 80. Com livro de contabilidade. Fazendo Odilon. lançamento do livro ali, né? Odilon e Júlia, eu falo assim, Ainda usa livro até hoje? usa livro, só que o livro ele não é mais impresso. Ah, tá. Eu- É como a planetária. o livro não é impresso mais. Como que funciona? Eu falo com a minha mãe que eu não falo nem há tanto tempo atrás. A contabilidade de hoje, com a contabilidade feita há 10 anos atrás, parece outra profissão. Outra. É incrível. Olha, antigamente a gente fazia livro de entrada, livro de saída, livro de apuração de CMS, livro de IPI, Livro de empregado, empregado, Lalu, livro de apuração do lucro real, enfim, era uma variedade de livros. Total, Gente, era. Você tinha que ter um cômodo lá exclusivo para poder guardar aquele tanto de livro. Tinha que ter mais. Amigo. Eu lembro que a gente levava na Secretaria da Fazenda os livros para serem autenticados, porque não adianta você fazer o livro tem que autenticar, tem que ter a certeza que aquelas informações são fidedignas, né? E é o órgão do governo que vai atentar sobre isso. Quando a gente levava, era uma fila de gente lá, de contador, tentando autenticar aqueles livros, uma pilha de livro enorme, enfim, era aquela loucura. Hoje é tudo de forma magnética, como eu te disse, é tudo digital. A gente tem por exemplo, uma declaração que a gente chama SPED fiscal, Sistema Público de Escrituração Digital. Aí tem ele da Receita Federal, tem ele do Estado. Então, no Estado, por exemplo, esses livros que antigamente a gente tinha eles todos impressos, tinha que autenticar, com um clique lá, depois que está tudo feito, tudo apurado e tudo conferido, a gente envia essas informações e esses livros já estão válidos. Já está dentro de um arquivo, que a gente chama TXT. Nesse arquivo TXT tem todas as informações. Então, assim, a gerência do escritório de contabilidade, você não vai fazer gerência manualmente, fazer aquele controle do caderno. Hoje você tem softwares que te garantem isso de uma forma eficiente, mostrando, inclusive, a produtividade que cada funcionário, em cada sala, consegue te gerar. Você tem um funcionário trabalhando mais ou menos do que o outro e recebendo o mesmo salário. Se uma empresa X ou Y te paga um honorário, e o que aquela empresa exige do escritório, realmente vale o honorário que ela paga ou não, porque às vezes uma outra empresa está pagando um valor maior e a outra menor, e essa que paga valor menor te cobra muito mais daquela que paga um valor diferente dela. Então, assim, existe hoje um programa para tudo. Então, tanto para a questão da eficiência dos funcionários, eficiência do escritório, eficiência das empresas em relação ao escritório, e do controle nossa auditoria. Então, faça esse SPED, tem um programa que faz auditoria de tudo aquilo que foi Mas feito. esse avanço tecnológico não provoca um desemprego na área contábil? Diminui Pode, a assim, necessidade de tudo tem o seu custo, né? Tudo na vida tem um custo, né? E com certeza a função que às vezes duas pessoas precisariam fazer, hoje uma pessoa faz. Desde que a pessoa tenha competência e habilidade para aquilo, ela consegue fazer. Porque também não são programas simples de poder desempenhar as informações. Entendeu? Então, a empresa tem redução de base de cálculo, você tem que colocar isso no SPED. Teve isenção, você tem que colocar no SPED, você tem que colocar o porquê que teve aquela isenção. Ela teve crédito do frete, você tem que identificar. Tem que reciclar o funcionário. Isso, você teve crédito do aluguel, você tem que identificar aquilo. Crédito do PIS e do COFINS, mas de onde que veio esses créditos? Enfim, ela envolve uma série de informações que a pessoa tem que estar apta para isso. Mas se ela tiver, com certeza economiza a mão de obra. Você pode aumentar um pouco mais para a pessoa que está exercendo aquela função e não precisa contratar um outro funcionário. Perfeito. Muito bom. Adentrando agora sobre isso, você falou que ia falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Reforma tributária. Sua opinião sobre? Minha opinião sobre a reforma é assim, ó, a reforma ela veio para melhorar
o que tem aí hoje. Porque o que tem hoje realmente é bem complexo. Para quem já está no meio é complexo. Você imagina para uma pessoa que está começando, ou uma pessoa que está na metade do caminho ainda, a pessoa começou há 10 anos no máximo. Então, a reforma tributária ela vem, de certo modo, para simplificar a questão dos impostos e a questão das alíquotas. Certo. Basicamente é isso. Então, por exemplo, você pode ver na reforma tributária que eles estão querendo colocar um IVA, IBS e CBS. Então, o que vem a ser isso? IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, é uma alíquota geral que vai ser utilizada. IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços Comercializados. O CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços Comercializados. Aí, como que funciona? Hoje a gente tem PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, Imposto de Renda e Contribuição Social. CPP, que é Contribuição Patronal. Aí, o que essa reforma tributária vem... Hoje são quantos tributos no Brasil? São muitos, hein, Edilon? Há mais de 60, né, gente? Pode ser, Edilon. Pode ser. Vai reduzir isso? Vai reduzir. Por exemplo, então hoje a gente tem, vamos pegar aqui, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. São 5 impostos. Aí o que vai acontecer? Vai pegar esses 5 e condensar em 2. Então, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Circulação de Mercadorias e Serviços, vai vir o ICMS e o ISS, que é de competência estadual e municipal. O CBS, que é a Contribuição sobre Bens, Mercadorias e Serviços, vai vir o PIS, o COFINS e o IPI, que é de competência federal. E a diferença é que vai tudo para o governo federal agora. Não fica na prefeitura, por exemplo, o ISS. Vai ter um controle assim, os estados, os municípios vão poder gerir, mas não da forma que é feito hoje. Vai ter um controle sobre isso, entendeu? Mas em questão de simplificação, a ideia é essa, é simplificar a quantidade de impostos, colocar uma carga tributária meio que única, e nessa carga tributária evitar que exista a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Por exemplo, vamos voltar para o ICMS aqui, que é competência estadual. Uma empresa no ramo de alimentos aqui em Goiás, que fornece alimentos, ela tem a redução da base de cálculo de tal forma que representa 7%. Então, se ela emitiu uma nota de R$1.000, hoje a alíquota do Estado é 19%, ela teria que destacar 190%. Mas como a redução da base de cálculo vai para 7%, ela não paga 90%, ela paga 70%. Então, é uma redução boa. Só que lá em Brasília, aqui pertinho de nós, a alíquota é de 12%. Uma outra unidade da federação. Né? Outra unidade. Aí a alíquota, no caso, seria 12%. Ou seja, lá em Brasília ele pagaria 120%. Aí o que ele faz? Não. Ora, se eu posso pagar R$70 em Goiás a cada R$1.000, para que eu vou para Brasília e pagar 120 a cada 1.000? Tem que ser algo que realmente compense muito. Aí, com essa nova reforma, essa mudança que está ocorrendo, meio que você unifica esses tributos. Chamado guerra fiscal, para acabar com isso aí, João, bem isso aí. Guerra fiscal, meio que acaba com a guerra fiscal. É lógico que vai ter ainda alguns benefícios. Benefício de alimentos da cesta básica, continua, porque isso é importante para a sociedade. Insumos agropecuários, em relação de medicamentos, quem trabalha na área da saúde, quem trabalha com hortifruti, esses tipos de ramos, sempre vai ter ali, ou vai ter isenção, ou vai ter alguma redução no valor desse IVA. Mas, de regra, de forma geral, vai ser igual para todos. E o que você fala, Jade, sobre a desoneração da folha? A desoneração da folha, ela basicamente é assim. A pessoa, ao invés de pagar o percentual lá sobre a folha, vamos supor, 20% sobre a folha de pagamento, ela não paga 20%, ela paga um percentual, um exemplo lá, de 2% sobre a receita bruta. Deve continuar, na sua opinião? Aí assim, tem algumas empresas específicas lá que o governo determinou... 17 setores, isso, né? que o governo determinou que teria essa desoneração. Até 2027. Isso, são empresas importantes para a atividade nacional. Eu penso assim, eu tenho um viés, assim, o que eu acredito, isso aí é a questão minha, particular, o que eu acho, que você tinha que evitar o mínimo de benefício possível. Quando eu falo mínimo, por quê? Para você dar concorrência de forma igual para todas as empresas. E não tão setorizado. Isso, né, não tão setorizado. Mas a partir do momento que você concedeu o benefício, você não pode parar com ele no meio do jogo. Entendeu? Então, o Congresso aprovou a desoneração. Então, a Câmara e o Senado aprovou. Foi ok, voltou na sanção do presidente, mas depois foi aprovado novamente e passou a valer. Aí o presidente vai lá no STF, e lá no STF, com uma canetada, fala, acabou a desoneração. Qual é a segurança jurídica para o empresário?
Ele prepara, ele tem um fluxo de caixa dele, ele tem as despesas, o lucro dele geralmente é pequeno. E como que ele vai se preparar e vai acreditar no local onde ele está ou no país que ele está, se ele tem uma segurança jurídica enorme dessa forma? Além de desacreditar o Congresso Nacional. Desacreditar, porque aí você está extrapolando sua função, né? Tem que ter harmonia entre os poderes, né? Eu posso citar aqui um outro exemplo, a questão do PERSE. Do PERSE. Gente, que voltou, mas voltou capenga. né? O PERSE, gente, olha, o PERSE começou lá atrás beneficiando várias empresas. Traduza, por favor, o PERSE. Programa. Vamos lá. O PERSE ele é basicamente assim. Qual que é a função do PERSE? O PERSE, as empresas pagam impostos federais. Quais impostos federais são esses? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. O que o PERSE veio falando? Olha, a partir, vamos supor, de abril de 2022 até maio de 2027, até ali 2027, as empresas beneficiadas por esse programa que a gente deu o nome de PERSE não vai precisar pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Por quê? E o porquê disso? Pela questão da pandemia. São empresas que trabalhavam, por exemplo, no ramo de entretenimento, no ramo de alimentação, enfim, são empresas que trabalhavam... É uma isenção para empresas de eventos e serviços. Isso aí. Não é? Que é o PERSE. Basicamente isso. E essas empresas sofreram muito com o PERSE, porque os clientes, eles não tinham clientes ali. E aí eles deram esse benefício até 2027. Aí saiu o governo anterior, entrou esse governo, e o governo atual falou assim, não, mas é muito dinheiro que está ficando na mesa. Aí primeiro ele foi lá e cortou um pouco do PERSE, tirou a maioria das empresas que ali estavam. E aí aquilo ficou uma briga, porque as empresas entraram na justiça. Como é que você vai mudar a regra do jogo no meio do jogo? Né? Se você me deu a condição, agora a gente tem que ir até o final. Agora o Congresso veio, tem esse novo projeto de lei que foi aprovado, que vai ter algumas empresas, não são todas que ali estavam. Reduziu o valor. A maioria, mas reduziu a questão do PERSE. Tipo, a empresa do lucro real já começa a pagar imposto de renda e contribuição social em 2026. Empresas do lucro presumido em 2027, enfim. Aí, assim, meio que, sabe assim, você cortou. Eu vou te dar um pouco dessa chance, de tudo que eu te dei de benefício, eu vou te dar isso aqui. E esse restante, você vai perder ele, entendeu? Então, assim, para mim, questão da desoneração do PERSE, você não pode mudar a regra do jogo. Aquela história de a lei não pode retroagir para prejudicar, não é? Justamente. E o Código Tributário Nacional, se eu não me engano, artigo 71, aí, assim, eu não me lembro bem se é esse o artigo, fala, 71 ou 171, coisa assim, fala que não se pode também mudar a regra do jogo ali, a gente traduzindo aqui em miúdos, não de acordo na lei, mas em miúdos aqui simplificando, é que a regra do jogo não pode ser modificada. Por isso que os advogados entram na justiça, com mandado de segurança e assim por diante, para que a empresa tenha o direito de usufruir daquilo que foi concedido para ela. E tudo isso cria uma insegurança. Insegurança, Dilon, o pior é isso. Se coloca no lugar do empresário, se coloque aí no lugar do empresário. Espanta o capital estrangeiro, né? Não, é muito, mas muito. Olha a bolsa aí. O capital estrangeiro na bolsa só vai... Dólar subindo. Dólar subindo. É isso. Já que você tocou no assunto, como é que você vê a situação econômica hoje do Brasil? Alguma perspectiva boa pela frente, Elis? Dilon, assim, diz que a gente sempre fala que a gente tira de ideia inicial do que ocorre na Bolsa de Valores, né? A gente vê o capital estrangeiro fugindo muito da Bolsa. A Bolsa ali sacrificando, o dólar subindo, o índice reduzindo. E o índice é muito importante porque o índice da Bolsa de Valores mede o peso lá das 50 maiores empresas da Bolsa, e essas 50 maiores vai fazer o índice ou aumentar ou vai reduzir. Se o índice está reduzindo, é porque assim, não é um cenário animador que possa vir pela frente. Eu penso assim, que existem algumas medidas que o governo, de uma forma geral, precisa modificar. Então, eu vou pegar ali 4,5 bilhões em um dia e enviar para o Congresso pelas emendas parlamentares, para que seja feito essa vontade minha. Impositivo. Isso. E aquela vontade do governo, necessariamente, nem sempre atinge os benefícios para a sociedade, de uma forma geral, e para os empresários. É para aquele momento. Então, eu preciso, por exemplo, colocar alguém na Petrobras, eu preciso colocar alguém no INCRA, eu preciso que o PERSE seja modificado, entende? O extinto, né? Isso. E aí, somado a isso, com o que ocorre atualmente no Supremo Tribunal Federal, isso vai criando, a nossa economia, ela, ao invés de ser pujante, ela vai recuando. Aí você pode ver, todo mundo aqui, eu tenho certeza que vai no mercado, se você gasta R$200 no mercado hoje, R$200 que você gasta, você não vê quase nada no carrinho. Quase nada. 4 garrafas de azeite.
Pois é. E aí? Pois é. Aí eu te pergunto, 4 garrafas de azeite, R$200. E antes não era dessa forma. Antes você via isso de uma forma melhor. Garrafas não, garrafinhas. Então eu penso assim, questão subjetiva mesmo. Eu penso que se o governo não ajustar a parte econômica do país, a tendência é piorar. Tanto para a pessoa física, para a pessoa jurídica, todos vão sofrer. Tem gente falando em quebradeira, né? Ainda eu penso que não chega na quebradeira. Mas se continuar assim, está treinando bem para chegar lá. Péssima notícia. Achei que você ia trazer boas notícias. Mas tem boas notícias. Tem, sempre temos, lógico. Tem alguma coisa surgindo no horizonte. Tem que ser positivo. Tem que ser A positivo. própria pergunta acho que pode gerar uma boa notícia. Ó, isso é né? bom. Aí você joga no ar e nem sabe a pergunta. Né? Então, Gélis, eu queria ver com você. Por fim, o que você diria para alguém que está considerando a ingressar nessa carreira, né, de contabilidade? Quais são os seus conselhos para quem está começando? Olha, para mim, quem está começando agora tem que entender que ele vai entrar numa profissão bastante diferente do que acontecia há uma década atrás. Que ele tem que ter consciência que ele precisa estudar bastante. Ele tem que gostar de ler. Permanentemente, porque a lei sempre modifica. Gostar de ajudar a outra pessoa. Quando eu falo ajudar, assim, você vê um empresário, você vai tratar a empresa dele como se fosse sua. Mas não porque você quer a empresa dele, e sim porque você quer zelar pela empresa dele. E para você fazer isso, você tem que estar extremamente preparado. Tanto daquela mercearia pequenininha que a pessoa acha que não dá trabalho nenhum, tanto daquela empresa que fatura bilhões. Porque se o empresário não precisa do escritório de contabilidade. Com certeza. São obrigações diferentes, mas que exigem a competência necessária para a pessoa poder desenvolver aquela função. Então, o que eu falo para quem quer começar? Seja apaixonado por aquilo que você faz. Acredite naquilo que você faz. Não entre só pelo dinheiro, não entre só pelo status ou por qualquer outro motivo. Entre querendo fazer o seu melhor, sabendo que você está fazendo uma função, desenvolvendo uma função que você se sente apaixonado por ela e você quer contribuir para que essa profissão seja melhor para outras pessoas que vierem ocupar o lugar dele como profissional. E com a sociedade também, né, gente? Com certeza. A sociedade principalmente, porque a contabilidade ela interfere diretamente na sociedade. Exatamente. Porque, assim, quando eu dava aula, eu sempre dei aula de contabilidade tributária, aí a primeira coisa que aparecia lá, o que é tributo? Tributo é uma prestação pecuniária compulsória sem sanção de ato ilícito. Ou seja, é algo que você tem que pagar mensalmente, ou seja, de forma compulsória, e você não está fazendo nada de errado por isso, mas você tem que pagar. E não pode pagar com nenhum bem, ou não pode pagar com serviço, tem que pagar de forma pecuniária, ou seja, com dinheiro. A palavra imposto também. Sim. Então, assim, tudo que o governo faz, o governo ele não fabrica dinheiro. O governo ele recebe o dinheiro por meio dos impostos. E o contador, ele é esse intermediário. Mas de vez em quando a Casa da Moeda emite umas notas. Sim, mas o governo ele faz até certo ponto, senão a inflação sobe, né? Aí o contador é essa ponte entre o contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, e entre o governo. E aí vai do governo poder aplicar esses recursos da melhor forma possível, educação, saúde e segurança. Mas o contador é a peça responsável por pegar esse dinheiro do contribuinte e enviar esse dinheiro para o governo, seja federal, estadual ou municipal. Uma última pergunta, só uma curiosidade minha. Contabilidade é só para pessoa jurídica ou você trabalha também para pessoa física? Não, contabilidade também pode ser para pessoa física. Por exemplo, no imposto de renda da pessoa física. Você está prestando... Uma vez por ano ele vai te procurar. É uma vez por ano meio maquiado. Porque é assim, quando você faz o imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa física do Odilon e da Júlia. Os dois vão restituir, vão receber valor do governo. Ok. Eu tenho que acompanhar a sua declaração mensalmente até você receber. Porque você pode cair na malha fina. Se você cair na malha fina e eu não souber, e você também não souber, você pode chegar a um ponto de pagar uma multa de 75% sobre o valor devido, não poder retificar mais a declaração e isso poder te complicar. Então é algo que você tem que acompanhar o ano inteiro para ver se todo aquele processo da declaração chegou ao final de maneira satisfatória, da forma que esperava. Porque se não, você tem que se pronunciar para o governo. Peraí, o que aconteceu de errado? É como se o governo estivesse falando assim, olha, vem cá, conversa comigo. Você me enviou os documentos, me passou todas essas informações,
mas isso aqui para mim não está correto. Eu quero que você me demonstre de forma clara e de forma legal que essas informações estão corretas. E aí o que você tem que fazer? Fazer o procedimento. Hoje é de forma digital, a gente não precisa mais na receita para isso. Tudo ali do computador, você vai lá e gera essas informações. Mas se você não fizer, você pode prejudicar bastante o contribuinte por causa disso. Então você faz a declaração uma vez, mas o acompanhamento é mensal. Dia 31 de maio, termina o prazo. É o fim do Deixa prazo. para a última hora, Gélis, ou não? Algumas pessoas deixam, infelizmente. Infelizmente, algumas pessoas já até acostumaram já. Já. Sobra para vocês, né? Geralmente, sim. Então, você que não declarou ainda dá tempo. Ainda há tempo. Siga o conselho do Jales. Siga o conselho, gente. Vai por mim. Professor Jales. Professor Jales. Alguma pergunta? Pode iniciar. A pergunta? Não. Não, eu tenho mais umas 3. Fica à vamos trazer vontade. o Jales mais vezes, porque esse assunto é muito interessante. Sempre Eu vai queria dar perguntar muita coisa. CNPJ do MST, então um monte de coisa. Mas Meu amigo, MST não tem CNPJ, viu? exatamente. Era Só pra sobre te isso. falar. É só pra... É errado, teria que ter. É um movimento, né? Uma associação tem Uma CNPJ, entidade, porque é uma entidade, né? E a partir do momento que se torna entidade, precisa ter CNPJ, precisa responder. Mas né? como essa, a gente vai abordar várias outras perguntas, outros assuntos Ela é um pouco diferenciada. no próximo episódio. No próximo episódio. Próximo episódio. Isso aí. Jales, Jales 2. muito obrigada por aceitar o convite. Que isso, eu que agradeço. A inteligência que você tem, a forma como você passa a informação, a facilidade, facilidade é uma coisa incrível. Eu Agradeço. soltei aqui várias vezes, mas só uma informação para quem não pegou, ele é meu primo, tá? Então, assim, não só falando aqui como entrevistadora, né, do Certo. podcast, mas além, né, como prima. Eu admiro muito o seu conhecimento Nossa, que e isso. admiro muito a sua... Como é que eu posso falar? O seu foco, o quanto você é focado no que você faz. Quando você tem algo para fazer, você faz. A gente admira isso de fora. A sua competência no trabalho é muito admirável, primo. Agradeço pelo Isso carinho. torna você um... Como é que eu digo? Um exemplo, né? Um exemplo de profissional. Agradeço. Agradeço mesmo, de coração. Eu agradeço também, Jales. Até porque eu sou um dos beneficiados, né, desse conhecimento. O Jales é contábil Moraes, faz a contabilidade da revista Planeta Água. Fazemos. E eu tenho acompanhado muito de perto esse trabalho. Parabenizo. Obrigado, João. Obrigado por tudo que vocês fazem pela Planeta Água e pelos seus clientes, mais de 150 clientes aí, que fazem bem feito. Esperamos recebê-lo mais vezes aqui no podcast da Planeta Água, porque assunto não falta. Ficou faltando um monte de perguntas para ser feitas, então você vai se preparando para a próxima, tá, Jales? Vamos organizar, E sim. obrigado por ter vindo, Jales. Ó, eu que agradeço, tá? Agradeço a receptividade, o carinho, a oportunidade de a gente poder ter esse bate-papo. Eu me sinto extremamente feliz, tá? E se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente vai estar aqui sim, com certeza, se Deus quiser. Tá bom? Muito Vai ter. obrigada. Tá bom, gente? Até lá. Um abraço Obrigada para a todos. você Até mais. que acompanhou até agora. Fiquem... como é que é? Ai... Com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Bye.